Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Vitor Couto. Estou iniciando aqui uma série de estudos sobre curiosidades bíblicas e você é o meu mais novo convidado a participar. Vamos lá? Já aproveita, curte o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho que vai aparecer aqui embaixo para que você fique por dentro de todas as nossas programações. Bom, hoje nós vamos abrir, a série de estudos sobre curiosidades bíblicas e a primeira curiosidade que eu quero chamar a atenção é: Deus muda decreto? Deus muda decreto? Por que dessa pergunta? Tem um hino, um hino conhecido de uma cantora conhecida que ela fala: Deus não muda decreto, faz do fim virar começo. Então, esse hino, tá? Tem um hino da Eliane de Jesus chamado Braço de Ferro, e diz: Deus não muda decreto, faz do fim virar começo. Então, roda o trecho aí, produção. Esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Opa, prestou atenção, pegou? Volta aí, olha lá. Esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto. Quando decide, não muda decreto. Será mesmo? Será que Deus não muda decreto? Essa é uma curiosidade bíblica que você, juntamente comigo, nós tiraremos ou procuraremos tirar tais dúvidas. Bom, convido você a abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Afinal de contas, a Bíblia é o nosso único instrumento, nosso principal instrumento de meditação, e é nele que nós tiramos as nossas fontes sobre aquilo que é verdade ou aquilo que não é verdade. Bom, então olha lá, Jeremias capítulo de número 18, Jeremias capítulo de 18, versículo de número 7. Olha o que diz: no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para arrancar, derrubar, destruir. Estou com a versão NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Uma excelente versão. Se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei da ideia a respeito do mal que pensava lhe fazer. Então, observe. O texto está dizendo: no momento quando Deus falar que vai destruir, que vai arrancar, que vai destruir o reino, dependendo do comportamento da nação, se o comportamento for de arrependimento, versículo de número 8 fala: se essa nação se converter, então Deus muda o decreto. Então, observe, e é interessante que eu ainda não cheguei na resposta se Deus muda o decreto. É interessante se acompanhar a linha de raciocínio, que não é tão simples assim. Então, vamos pegar um fato verídico, de algo bíblico que aconteceu e que Deus mudou o decreto. Livro do profeta Jonas. Jonas vai até a cidade de Nínive. E quando Jonas vai até a cidade de Nínive, é interessante você entender que Jonas vai pregar a cidade no capítulo de número 3. Olha o que ele diz aqui no versículo de número 4, que é quando Jonas começa a sua mensagem profética. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Observe que na mensagem de Jonas não há o requisito do arrependimento. Jonas simplesmente traz a sentença de Deus: Nínive será destruída. Mas Jonas não fala: ora, ninivitas, se vocês se arrependerem, portanto Deus os perdoará. Até porque Jonas não queria que o povo de Nínive se arrependesse. E isso está lá no capítulo de número 4, Mas, enfim. Ora, Deus não destruiu, Jonas profetiza, dizendo que os ninivitas
seriam destruídos daqui a 40 dias, e Deus não destrói, porque eles se arrependem do mal, eles se convertem do pensamento que eles estavam planejando, de sua maldade. Então, diante desse fato, o decreto de Deus de sentença de destruição não foi concretizado. Por quê? Os israelitas obedeceram e se arrependeram. Tá? Bom, agora observe que quando Jeremias está falando lá no capítulo número 18, que nós fizemos a leitura aqui inicial, capítulo 18 de Jeremias, o versículo agora olha o versículo 9. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei da ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Então, se por um lado Deus não traz a sentença para os que se arrependem, Deus também não abençoa aquele que ele prometeu abençoar. Como assim, professor? É o que a Bíblia está dizendo. Por quê? Porque se Deus fala que vai abençoar, qual que existem promessas, e aqui está o ponto central do nosso pensamento, é que existem promessas de Deus que são promessas de cunho condicionais, promessas condicionais. Qual é a grande diferença? Uma profecia, ou melhor, uma promessa de Deus de cunho condicional é quando Deus diz a Abraão: Abraão, sai de tua terra, de tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, te farei de ti uma grande nação. Então a profecia ou a promessa você será uma grande nação, vou abençoar quem te abençoar, e amaldiçoar quem te amaldiçoar. Qual que portanto, a condição? Sair da terra de sua parentela. É a obediência de Abraão. A obediência de Abraão, na época se chamava Abrão, levaria a receber de Deus as bênçãos. Assim é na nossa vida também. Então, você que está me escutando neste momento, se Deus usou alguém para profetizar na sua vida, ou o próprio Deus tem falado com você por meio da sua palavra, vai abençoar, isso também depende do seu comportamento diante da palavra do Senhor. Se você obedecer, Deus abençoa. Agora, é interessante saber também diante disso, Tiago vai dizer que ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Agora, bom, então nós já sabemos que Deus muda decreto. O hino da Imani, que eu passei para vocês aqui, precisa ser revisado, pelo menos nesse quesito. É um hino muito bonito. Estou falando, não vou fazer uma crítica aqui de todo o hino, mas essa parte ela precisa ser revisada. Bom, outra coisa que é interessante saber é que existem promessas incondicionais. E nas promessas incondicionais, aí Deus não muda decreto. Ou seja, Deus prometeu em sua palavra que iria arrebatar a sua igreja. Deus prometeu que haveria uma segunda volta de Jesus. Deus prometeu que quem nele crer será salvo. Então, estas promessas, elas não dependem do comportamento humano. Elas são exclusivas no sentido do seu cumprimento. É quando a Bíblia diz: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Significa dizer que Deus muda, sim, decreto, dependendo se esse decreto for condicional. Mas Deus não muda nenhum decreto se esse decreto for incondicional. E para nós finalizarmos aqui, e fortalecermos o que eu estou falando para os irmãos, no livro do profeta Amós, o que está escrito lá, observem comigo, capítulo de número 7, versículo de número 1. Amós vai fazer uma oração, e aqui é algo interessante, que a oração tem o poder, sim, de mudar alguns decretos de Deus. Olha o que diz Amós 1, capítulo 7, versículo 1. O Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da estressafra,
ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Quando tinha acabado de comer toda a plantação, eu disse, ou seja, quando os gafanhotos, versículo 1, acabou de comer toda a plantação, o profeta Amós ora: Senhor, ou no original, Yahvé, Elohim, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. Sabe qual é, irmãos? Quero convidar você a orar. Por quê? A oração tem o poder de mudar algumas, não todas, mas algumas sentenças de Deus para com o povo, para com uma nação, para com uma pessoa. Então a oração é a chave central, a oração, o arrependimento, para que Deus possa mudar alguns decretos. Gostou? Curta o vídeo, isso vai me ajudar bastante, você vai conseguir fortalecer o canal. Se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa acompanhar todas as notificações, tá bom? Você vai estar me ajudando bastante e propagando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aproveita, tem uma playlist que vai aparecer aí ao lado, com algumas pregações que Deus me concedeu a oportunidade de pregar. Deus abençoe, forte abraço e na paz.